E aí, tudo bem? Seja bem-vindo ao Marketflix, o teu canal de marketing digital aqui no YouTube e também no Facebook. Sim, estamos também lá dentro do Facebook. Não é lindo? Eu sou Rodrigo Maciel, acelerador de agência digital, e você tem aqui toda semana um conteúdo novo compartilhado contigo sobre o assunto de marketing digital, empreendedorismo e agências digitais. O vídeo de hoje, claro, a gente não podia deixar de falar como a gente faz para vender marketing digital para agências digitalmente imaturas. E aí, como é que a gente faz essa... É treta! Então fica comigo, porque depois da vinhetinha bem pequenininha, tem conteúdo. Essa é de longe a maior realidade de quem está começando. A gente se depara com cada encrenca, cada osso duro de roer, não é mesmo? Eu sei que tu tá balançando a cabeça agora. Não tem problema, não é pecado isso e vai continuar indo para o céu. Entender que essas empresas são assim, tá tudo bem. O que a gente pode fazer para diminuir um pouco esse atrito inicial entre essas empresas que não têm todo o devido conhecimento que ela precisa ter para entender um projeto de marketing digital, que na sua essência nem ela é tão complexo assim, mas tem, por conta de muita sigla, muita abreviação, muita estratégia disso, muito tipo daquilo, muita palavra em inglês, né? Quanta empresa bacana tu já não viu na tua trajetória aí que acabou se deparando com a dificuldade ou tu não conseguiu vender o serviço para ela. Empresa boa, empresa que tu sabe que se fizesse um bom trabalho no digital ia explodir e acelerar, justamente por conta dela ter essa imaturidade digital. A gente tem culpa nesse cartório? Um pouco talvez sim. O que a gente pode fazer para melhorar isso, a gente vai ver no vídeo aqui de hoje. O que a gente precisa entender é que esse tipo de acesso à informação não está restrito a um tipo de pessoa, uma classe social, não necessariamente. A busca pelo conhecimento independe disso e pode ter certeza que também não são apenas pessoas que têm um conhecimento em ações de tecnologia, em coisas de marketing, não pode ter uma dificuldade em algum tipo de conteúdo, por exemplo, ou em algum tipo de matéria específica. Não quer dizer isso. Quantos profissionais de publicidade e propaganda saem das suas faculdades e quando vão se deparar com o mercado real, né, com inbound, com algumas ações mais específicas, fazer uma estratégia com remarketing aqui, acolá, enfim, muita coisa acaba se deparando com esse universo e o faz pensar que, puxa, como tinha muito mais coisas e eu não sabia, não tinha conhecimento. Então, imagina só para você o seguinte, se para essas pessoas isso já pode ser uma espécie de mundo novo a ser desbravado, imagina para essas empresas. Agora imagina as empresas que não estão no grande centro, por exemplo. Grandes capitais, as empresas que lá estão, elas têm um pouco mais de acesso à informação por conta de muitos cursos e treinamentos presenciais, o acesso à informação mesmo, né? O hall de amigos, esse tipo de coisa. Então, quanto mais afastado aí dos grandes centros, a gente enfrenta sim uma dificuldade. E se você está um pouco afastado, se a sua agência é de uma cidade do interior, pode ter certeza que tu tens aí um tiquezinho a mais aí de dificuldade por conta desse distanciamento aí das grandes capitais. E aí, claro, qual é o principal desafio que a gente encontra aqui? Essas empresas digitalmente imaturas tendem a meio que querer dar as ordens, ou seja, elas já te contratam sabendo o que querem. Então elas querem fazer posts no Instagram, elas querem fazer post no Facebook e elas negligenciam completamente aquilo que pode ser de mais valoroso em contratar uma empresa, uma agência de marketing, né? Que é absorver a expertise dela. Lembre-se uma coisa que eu falo muito, nós não somos meros fazedores, a gente tem uma expertise por trás, a gente estuda pra caramba para isso. E aí quando esse cliente dá essa ordem, nos determina o que fazer, ele perde aí uma grande oportunidade de obter mais e melhores resultados. A dificuldade de se relacionar com esses clientes não termina apenas aí, ela vai além, muitos outros pontos, como por exemplo, entender as métricas, entender os resultados. Por isso que eu separei algumas dicas aqui que vão te ajudar aí na hora dessa negociação, assim que você identificar uma empresa que é digitalmente imatura. Se liga, olha só, fale com uma linguagem acessível. Isso é sem sombra de dúvida um dos pontos mais importantes e por isso que ele está aqui em primeiro ponto. Falar em linguagem mais acessível com esse tipo de empresa é a chave do sucesso.
Nada de termos técnicos, nada de super palavras. Quanto mais chão de fábrica tu for, quanto mais simplista tu for, quanto mais exemplos tu der baseado na realidade do teu cliente, mais fácil vai ser a assimilação dele. Quando a gente desce o nosso patamar de super conhecedor e vai conversar com o cliente com uma linguagem acessível, pode ter certeza que a gente consegue melhores resultados. Apresente cases e exemplos. Pegando um pouco o gancho da dica anterior, aqui é o momento em que, se tu tiver um case no segmento, na área do teu cliente, bingo! Isso vai ajudar a materializar ainda mais tudo aquilo que tu quer vender para ele. Apresente o case para ele, apresente quais foram os desafios, quais foram os problemas enfrentados. Olha, o investimento desse cliente foi aqui, a gente combateu isso e deu esse seguinte resultado. Isso com certeza vai te ajudar ainda mais a fazer esse fechamento com ele. Crie projeções personalizadas. Criar projeções personalizadas vai ajudar o cliente a entender o que ele vai investir e aonde a gente vai dar. Essa projeção personalizada baseada nele, claro, é apenas um exercício de futurologia, mas ele é importante para o cliente entender que, se ele fizer isso, ele vai ter a possibilidade de ter isso, mas se ele fizer isso, ele vai ter a possibilidade de ter isso. Materializar isso para ele através de projeções personalizadas vai mostrar para ele que cada ação tem uma reação. Foque em ações de resultados imediatos. Essa, meus queridos, é sem dúvida nenhuma a maior lacuna que uma agência deixa de preencher. Realizar ações de resultados imediatos é disparado o melhor a ser feito. Então pensa comigo, pegou lá uma hamburgueria, uma farmácia, uma sorveteria. Você vai fazer a gestão social desse estabelecimento. A primeira coisa que eu faria hoje, se tivesse uma agência, criar uma ação de ativação, de efeito e resultado imediato. Pega um produto principal, pega um tipo de cliente que tem mais possibilidade de compra e faz uma promoção muito bacana. Põe um investimento em post e já dá ali, logo de cara para o cliente, aquele gostinho do que ele pode ter no decorrer do teu contrato. As ações de resultado imediato dão aquele sentimento muito positivo, principalmente no que a gente fala que é a relação inicial, né? Os primeiros meses ali de contrato com o cliente. Quanto mais bacana, quanto mais macio e suave for isso, maiores serão as chances de você renovar este contrato por muitos e muitos anos. E aí, claro, né? Joga limpo com o cliente, não cria um cenário espetaculoso com falsas expectativas. Não adianta, você só vai colocar uma casca de banana logo à frente para você mesmo escorregar. O grande barato aqui é jogar limpo, jogar real. E claro, por fim, eu não poderia deixar de te dizer aqui que tu precisa pontuar para ele que essa é uma relação, esse é um jogo de longo prazo. Esse é um jogo que, quanto mais a gente criar relacionamento e persistência, consistência na internet, maiores serão as chances de nós conquistarmos, sedimentarmos a nossa presença no digital. Deixa claro para ele que essa não é uma ação esporádica e que deve fazer parte dos pilares de marketing da empresa dele, vai com certeza criar para ele esse senso de necessidade perene em que ele deve continuar investindo em ações estratégicas de marketing digital. Deixe isso muito claro para ele. Sem isso, é um monte de post publicado no Facebook e no Instagram. Então, se tu curtiu esse vídeo, dá um like aqui embaixo. Se tu tá vendo no YouTube, te inscreve no canal. E se tu tá vendo aqui no Facebook, curte a fanpage, hein? Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo aqui no Marketingflix. Thank you.